say you don't know where you go, so come. Ooh, lost in your world. Ooh, memories of hope. Ooh, lost in your world. Ooh, looking for hope. You can stay in this burning land with tears in your hand. Keep sailing away, away, away. Lost in your world, looking for home. Guerras, conflitos regionais, subdesenvolvimento, alterações climáticas ou até mesmo interesses políticos estão a movimentar 70 milhões de seres humanos em todo o mundo. 30 milhões são refugiados, metade dos quais crianças. Buscam melhores condições de vida ou apenas preservar a vida? Procuram a segurança e dignidade que perceberam existir em territórios distantes e estão dispostos a tudo para os alcançar. Tomei esta decisão e saí no início de 2005 da Eritreia por causa da pressão, por causa de falta de liberdade, falta de direito de humano. É por isso que saí para procurar melhor vida. Outros evitam memórias que lhes recordem locais ainda assim obrigatórios no seu itinerário a caminho da esperança. Ali é uma sofrência mesmo. Líbia parece um inferno. O migrante passou para a Líbia, para aqui, sabe? Porque eu sei, no caminho, passar para deserto, Algéria, ali, muita coisa. As coisas lá não dá para contar mesmo. É uma história, fica mesmo para ti sempre. A Europa surge neste contexto como continente desejado. Para o alcançar arrisca-se tudo, as economias, a própria vida. No caso de Siraj, os traficantes disseram que eram apenas alguns dias de viagem pelo deserto. Compramos a comida, a bebida, a água, algumas coisas, só durante uma semana. Depois começamos a viagem. Depois, quando chegamos no meio do deserto, que a viagem durou um mês, em vez de uma semana. Foi duro. Acabou tudo. Acabou a água, a bebida, a comida, acabou tudo. As crianças a chorar e mulheres grávidas. Foi uma situação dolorosa. Alguns arriscam e pagam pela travessia do Mediterrâneo. Muitos perdem a vida. Outros aguardam meses em campos de refugiados pelo dia que lhes permita uma entrada na Europa. Siraj esperou 8 meses na Tunísia, onde foi atendido por Ana, uma técnica portuguesa ao serviço das Nações Unidas. Falamos sempre com a Ana, ela já explicou-nos que ela é portuguesa e tudo. Depois, quando soube que vou para Portugal, perguntamos. A única pergunta que eu fiz à Ana na altura era sobre língua portuguesa. A língua portuguesa é mais difícil que inglês ou mais fácil? E eu perguntei. Ela respondeu-me que é mais difícil do que inglês. E aí
memorizei esta palavra, desde então tenho que preparar-me porque a língua vai ser mais difícil. E sem falar também, a integração não vai ser fácil. Aprende-se português no Centro de Acolhimento do Serviço Jesuíta aos Refugiados, em Vendas Novas. São afegãos, africanos, todos oriundos de realidades dolorosas e violentas. O contacto com a língua portuguesa é o primeiro passo no seu processo de integração e autonomia. Nós ensinamos desde o início de que o português é fundamental para conseguir oportunidades de emprego. Então, eles são muito focados nas aulas de português. Eles têm, em média, 8 a 10 horas de aulas de português por semana. E são focados. Também vemos que, fora da sala de aula, muitos gastam tempo a estudar e a tentar aprender e se esforçar para comunicar em português. E já querem distribuir currículos, ir atrás das empresas, se preparar para entrevistas. Então, eles estão bastante focados e a dinâmica aqui funciona muito voltada para isso. Mas a formação é por aqui mais abrangente. Para além da língua, há toda uma cultura e um país para descobrir. Muitos chegam sabendo o mínimo ou quase nada, realmente. De Portugal abre-se uma porta e eles chegam, aproveitam essa oportunidade e só aqui vão saber onde fica Portugal no mapa, qual o tamanho da população portuguesa, o que se faz aqui, como se vive aqui, o que se come aqui. Muitos não sabem quando chegam, então nós ensinamos isso. E ensinamos também a sociedade, como é que funciona a sociedade, quais são as regras sociais aqui. Apesar do centro ter capacidade para acolher mais refugiados, o fluxo tem diminuído em virtude da AIMA e estar a braços com a pressão das autorizações de residência para a imigração comum. Mas o responsável pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados lembra a urgência na transferência dos processos destas pessoas para países seguros. Porquê? Porque se não houver, por parte dos países europeus, uma boa e uma ágil resposta de proteção a estas pessoas, elas procurarão as vias ilegais e as vias inseguras. O que quer dizer que uma das formas de mitigar a pressão migratória irregular, ou as migrações ilegais, é conseguirmos ter vias legais a funcionar de forma mais rápida e mais célere. Aqui encontramos famílias que procuram agora refazer toda uma vida num contexto geográfico distante e culturalmente muito diferente. Mohammad Hussaini foi retirado do Afeganistão com a mulher e os filhos por motivos de segurança. Em Vendas Novas, recomeçam a vida que é agora feita de descobertas e aprendizagem. Gul Hanar Azizi sente-se próxima do Afeganistão ao fazer o pão na forma tradicional, como ali era feito. Uma possibilidade que não foi deixada ao acaso pelos responsáveis deste centro. É um centro que nós optamos por ter cozinhas independentes e por cada família ou cada cidadão fazer a sua própria refeição, confeccionar a sua própria refeição. E nós acreditamos que é o ideal. É claro que nós temos outros centros que também há cozinhas coletivas, mas a comida liga-se muito ao senso de casa, ao senso de pertença. Então, quando eles confeccionam as comidas e eles mesmos preparam e têm a oportunidade de escolher os ingredientes e o cardápio que eles querem fazer, isso traz um consolo maior. Isso deixa-os muito menos estressados ou ansiosos por uma saída daqui do centro. O convívio à volta da mesa, a partilha de uma refeição, é afinal uma linguagem que supera fronteiras ou culturas. E este espaço é uma forma de aproximar pessoas e partilhar costumes. Nós temos 16 estações de cozinha, 16 fogões e frigoríficos, pronto, e são distribuídos pelos quartos. E temos os horários, não é? Temos 2 turnos de cozinha, tanto para o pequeno almoço quanto para o almoço e para o jantar. E eles se revezam e tem funcionado muito bem. Então, também voltado para a autonomia. Eles cozinham, eles limpam, eles organizam. Mas este centro, em Vendas Novas, é apenas uma porta, um acesso a uma vida que todos querem autónoma. Quem aqui chega quer recomeçar a vida, ter habitação e trabalho.
Cissé fugiu um dia da Costa do Marfim. Era mecânico e queria continuar a fazer o que gostava. Encontrou essa oportunidade numa oficina no Seixal. Tentamos sempre perceber qual é a experiência que eles adquiriram, não é? E qual é a experiência deles e, de alguma forma, fazer um match depois com as ofertas de emprego. Com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional e do Serviço Jesuíta aos Refugiados, Cissé começou a trabalhar numa empresa do ramo de assistência em mecânica automóvel. Para o empregador foi uma aposta que assume a dimensão de responsabilidade social que cada empresa deve desempenhar. E acreditamos que as empresas também têm que ter um papel social, mas acreditamos de forma sincera. E quando ouvimos este projeto, ou quando nos apresentaram este projeto, e nós acabámos, por que não? Vamos experimentar, há sempre algum risco, não sabemos quem é que nos vai aparecer, mas esse risco também está sempre existente, não é? Qualquer pessoa que nós num processo de candidatura ou inserirmos uma pessoa dentro da nossa organização, existe sempre um risco inerente. Aqui talvez seja um pouco mais, porque são pessoas que vêm com, às vezes com percursos, às vezes não, vêm quase todos com percursos difíceis, vêm à procura da sua vida, vêm à procura do seu futuro. Entretanto, Cissé está consciente da responsabilidade e da expectativa que foi depositada no seu trabalho. Ainda assim está tranquilo, porque sabe o que quer. Foi fácil porque eu sou uma pessoa de muita vontade. Eu tenho vontade, também eu tenho uma capacidade muito grande. Só que a parte que Deus me deu é horrível mesmo. Eu consigo me adaptar rapidamente mesmo. Porque só que eu percebi aqui, a vida, ninguém pode conseguir nada sem vontade. A inserção laboral e social do Cissé no nosso país foi possível porque uma empresa confiou e decidiu dar uma oportunidade a quem chegou ao nosso país. O Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados sublinha que quem chega vem determinado em trabalhar e ter sucesso. Portugal precisa e só tem a ganhar. Desde logo porque, em regra, a larga maioria das pessoas que Portugal recebe, sejam imigrantes chamados económicos, sejam refugiados, são pessoas em idade ativa. Depois são pessoas com uma grande necessidade de poder, um grande desejo de ser autónomos, um grande desejo de pertencer, e a nossa experiência diz-nos que a larga maioria destas pessoas do que precisa é de apenas de encontrar meios rápidos que lhes permitam aceder à língua e aceder ao mercado de trabalho e à habitação. Estas três dimensões são importantíssimas numa fase inicial, umas, enfim, durante mais tempo do que outras, mas é preciso perceber que no médio e no longo prazo estas pessoas são contribuintes ativas, são fundamentais para a sociedade portuguesa. Depois, e nestes casos de oferta de emprego, o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados trabalha na proximidade com os empregadores. Na verdade, não há risco para quem dá emprego, porque o acompanhamento é total. A JRS, no fundo, aqui é o início, não é? A razão daquilo que aconteceu. Portanto, e nós sempre sentimos um grande apoio, porque podia ter acontecido. As pessoas ficaram cá na empresa e depois nunca mais apareceram. Foi exatamente o oposto. Sempre houve um acompanhamento. Aliás, nós tivemos até uma situação que não foi com o Cissé, mas com outro elemento que correu menos bem, uma dificuldade da própria pessoa de integração, e sempre tivemos a preocupação também com essa pessoa essa pessoa já não está na empresa, saiu, mas nós tivemos a preocupação que quando essa pessoa saísse fosse integrada noutro ambiente, noutro meio que fosse mais favorável ao seu sucesso e ao seu desenvolvimento. E houve sempre um acompanhamento muito próximo da JRS. Já quando em Itália, nos dias em que esperava no centro de acolhimento pela atribuição de um país que o acolhesse, Cissé revelava a clarividência de perceber que a chave do sucesso
reside na honestidade e na vontade. Quando eu estava na Itália, há muita mata está ali, estão com medo. Até quando tomou decisão para vir para Portugal. Não vem para Portugal, Portugal não tem dinheiro, vais vir para Portugal. Diz não, eu não estou a ir atrás do dinheiro, eu estou a ir atrás do estabilizado. Porque para ter com dinheiro mesmo, tem que procurar primeiro a confiança. Eu disse, vais ver para todo lado do mundo, não tem nenhum lado onde tem dinheiro. Não tem dinheiro, até França não tem dinheiro, até Bélgica não tem dinheiro. Vais ver, tem pessoal de Bélgica, está aqui a Portugal a trabalhar, vais ver francês, está na Alemanha a trabalhar, onde é que está dinheiro? Ninguém tem. A questão não é para ganhar muito, tem que ser organizado. Estás organizado, depois procura a estabilidade, a confiança das pessoas, tudo vem com o tempo. Cissé é apenas um exemplo de muitos outros refugiados e imigrantes anónimos que legitimamente buscam melhores condições de vida e que no nosso país querem ser produtivos e felizes. Tem, de facto, um plano de vida para Portugal. Querem viver em Portugal, querem trabalhar em Portugal, querem construir a vida aqui e querem ser autônomos. Né? Não são pessoas que vieram dar trabalho para o Estado português, são pessoas que querem o trabalho, que querem trabalhar, que querem contribuir. Hoje, porém, habitamos dias onde abunda o preconceito em relação aos que chegam. Multiplicam-se discursos perigosos que instigam o medo e a insegurança e que de forma simplista associam os imigrantes a todas as insuficiências da nossa sociedade. Temos que trabalhar a hospitalidade e saber criar pontes. Eu creio que compete, em primeiro lugar, aos responsáveis políticos combater as falsas ideias que levam a sentimentos generalizados ou a percepções, como se costuma dizer agora, de insegurança associadas ao estrangeiro ou aos migrantes. É verdade que acolher o outro diferente requer um esforço, requer dar trabalho, é exigente para todos. É, enfim, como se recebêssemos pessoas lá em casa, um familiar que venha a viver, passar uma temporada à nossa casa, nós temos que fazer um esforço também de acomodação e acolhimento. Proteção internacional, eu já explicar a razão. Recentemente, o grupo Cuidar da Casa Comum, da paróquia de Santa Isabel, em Lisboa, quis escutar dos imigrantes as razões por que buscam o nosso país. O objetivo era apenas escutar e perceber se faz sentido o preconceito ou o medo. Financeiramente no Brasil nós vivíamos estáveis. Não éramos ricos, mas vivíamos estáveis. Meu marido funcionário público e eu tinha uma loja de roupa infantil. Só que, infelizmente, onde a gente morava, estava acontecendo e ainda acontece guerra de facções. São organizações criminosas que controlam praticamente toda a região de onde morávamos. Tráfico de drogas, assaltos, violência. E chegou a um momento que os nossos filhos não tinham a liberdade de ir e vir. Praticamente desde muito pequena eu sempre quis emigrar, porque já tinha dado conta que o nosso país tinha sérios problemas. E eu sou uma pessoa muito sensível à miséria. Então, vendo assim o meu povo a sofrer, crianças, aquilo deixava-me bastante sensível. E diante da impotência de fazer alguma coisa, eu tive que me proteger. Ninguém parte sem motivo forte. Deixar o país de origem e a família é angustiante e conhecemos bem a história de tantos portugueses que o fizeram. Mas a procura de uma vida melhor é legítima e um direito. Vocês podem dizer que Portugal não é mais a mesma de 10 anos atrás, mas viver no Brasil de hoje não tem comparação com o Portugal de hoje, entende? Então, quando a gente vem assim de um país que está passando por uma situação como o Brasil está passando, a gente encontra aqui em Portugal uma segurança muito extrema. Vocês podem ver assaltos em Portugal, vocês podem ver violência, mas nada se compara ao extremo que a gente vê. Então a gente busca essa qualidade de vida. A gente não vem para cá tentando roubar ou então tentando denigrir a imagem de Portugal, ou não vem. A gente vem só procurando uma qualidade de vida melhor.
É só isso mesmo que a gente quer. Encontrou. E isso a gente conseguiu encontrar aqui em Portugal. Portugal e a Europa, que enfrentam um rigoroso inverno demográfico, terão de olhar para quem chega como um enriquecimento e não uma ameaça. Ainda assim, importa conhecer e entender o que preocupa as pessoas nesta matéria. É importante procurar interpretar esses sentimentos. O que eu quero dizer com isto não é que é preciso às vezes compreender as razões dos receios das pessoas para podermos ir ao encontro da desconstrução e da desmistificação desses mesmos receios, desses mesmos medos, para podermos também todos fazer luz sobre os receios, porque eu creio que aquilo que a mensagem do Papa Francisco nos diz muitas vezes é que é preciso ter coragem de enfrentar os nossos medos, os nossos receios. O acolhimento de migrantes, o acolhimento de refugiados é desafiante. E eu creio que nós devemos encontrar ferramentas para sermos capazes de nos encontrarmos e de construirmos uma realidade comum, um futuro comum, que envolva todos e que não deixe ninguém de fora. E os que buscam o nosso país não são apenas braços de trabalho, são também enriquecimento para uma cultura que se deve partilhar e entrelaçar com outras. Nós também devemos aceitar e perceber que os estrangeiros que vivem no nosso país queiram também manter e de alguma forma celebrar a sua diversidade, aquilo que os torna diferentes de nós, as suas identidades. Isso não é impeditivo que as pessoas partilhem e participem daquilo que é a identidade portuguesa e alarga o conceito da Portugalidade. O conceito da Portugalidade ou da nacionalidade lusitana, se o quisermos chamar, pode ser alargado e partilhado. Ele não está circunscrito a uma ideia qualquer inscrita num tempo qualquer. É uma realidade dinâmica. É no encontro e no acolhimento do outro que crescemos como povo e nos tornamos também mais fortes como nação. Portugal foi acolhido em França, no Canadá, na Suíça, em tantos lugares do mundo e ali continua a ser fator de desenvolvimento. Por cá, apesar dos discursos do medo, também existe o acolhimento e bons exemplos de integração. Eu respeito muito o povo português, admiro o nível de educação. Os meus filhos são educados e eles aprenderam muito disso. E muitas das vezes eu até quero atravessar a estrada rápida e meu filho já me diz: mamãe, passa na passadeira. Eu disse: mas não está a vir carro, mas é na passadeira, mamãe. É desse jeito. E isso é uma mais-valia. O acolhimento que a gente recebeu fez com que nós tivéssemos a certeza da nossa escolha. Que a gente não duvidasse do que a nossa imigração foi a melhor escolha para a nossa família. Hoje eu vejo que isso realmente foi. Imigrar para Portugal, trazer os nossos filhos para um ambiente onde eles vão ter uma melhor qualidade de vida, onde eles vão ter melhores oportunidades, onde eu e o meu marido podemos saber que eles vão sair e voltar de forma em segurança, tranquilos e não ficar com o coração apreensivo. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Eu faria de novo. Dizia o Papa na sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado que Deus caminha não só com o seu povo, mas também no seu povo, enquanto se identifica com os homens e as mulheres que caminham na história, particularmente com os últimos, os pobres, os marginalizados. Por isso, e continua o Papa, o encontro com o migrante, bem como com cada irmão e irmã que passa necessidade, é também encontro com Cristo. É Ele, faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente ou preso, que bate à nossa porta, pedindo para ser acolhido e assistido.